Palpites dessa quinta-feira. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal. Link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Copa Libertadores da América. Rosário Central vs Independente Del Valle. Partida que começa, 7 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Rosário Central e Independiente Del Valle pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, o prognóstico indica um jogo equilibrado, com ligeiro favoritismo para os argentinos devido ao fator casa. Análise do confronto. Momento das equipes. O Rosário Central chega motivado após vencer o Atlético Tucumã por 2-1 pelo campeonato local. Já o Independiente Del Valle mantém sua consistência característica, tendo vencido o Orense SC por 2-0 recentemente. Desfalques importantes. O Del Valle entra em campo com baixas significativas no elenco. Jogadores como Patrick Mercado, ligamento cruzado, Guido Vilar, joelho, Jean Arroyo, fratura, e Richard Schunk, cartilagem, estão fora por lesão. Histórico e local. O jogo será disputado no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, onde a pressão da torcida argentina costuma ser um diferencial contra equipes visitantes. Gols. Expectativa de uma partida com menos de 2,5 gols. Ambas as equipes costumam ser taticamente organizadas e podem adotar uma postura mais cautelosa nesta estreia. Ambas marcam. As análises sugerem que as chances de não para ambas marcarem são consideráveis, dado o histórico defensivo sólido do Del Valle mesmo com desfalques. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,50. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Rosário Central para vencer. Odd, 1,75. Probabilidades média de acertos. Possível placa exato. 2-0 Rosário Central. Universidade Central vs Libertad. Partida que começa, 7 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Universidade Central, UCV, e Libertad, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores 2026, os prognósticos apontam para um jogo equilibrado, com um leve favoritismo para a equipe paraguaia devido à sua maior experiência internacional. O mercado indica odds equilibradas, mas o Libertad aparece como favorito, odds em torno de 2,50. A equipe paraguaia possui tradição na competição, enquanto a UCV faz apenas sua segunda participação. Total de gols. A tendência é de uma partida com menos de 2,5 gols. Analistas sugerem que o histórico recente de ambas as equipes favorece um jogo mais fechado e cauteloso para este início de fase de grupos. Ambas marcam. Existe uma inclinação para o não, baseada na postura defensiva que o Libertad costuma adotar em jogos fora de casa. Contexto das equipes. Universidade Central vem de uma vitória por 3-2 contra a Academia Anzoátegui no campeonato venezuelano. Jogando no Estádio Olímpico da UCV, tentará aproveitar o fator casa para somar pontos cruciais no Grupo H. Libertad, sofreu uma derrota recente por 1-0 para o Guarani no torneio local. No entanto, sua vasta experiência, 25ª participação no torneio, é vista como um diferencial competitivo. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,40. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Libertad para vencer. Odd, 2,50. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-0 Libertad. Platense vs Corinthians. Partida que começa, 9 horas da noite. Análise. O confronto entre Platense e Corinthians, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, está marcado para quinta-feira, 9 de abril de 2026, às 9 horas da noite, horário de Brasília, no Estádio Cidade de Vicente Lopes. Os prognósticos indicam um equilíbrio com leve favoritismo para o empate ou vitória apertada da equipe visitante, dada a tradição continental do time brasileiro e a competitividade do Platense em casa. Principais prognósticos e análise.
Equilíbrio defensivo. Especialistas do 90 minutos e lance apontam que, por ser uma estreia fora de casa, o Corinthians deve adotar uma postura cautelosa. O Platense, conhecido por sua força defensiva na Argentina, tende a travar o jogo no meio-campo. Mercado de gols, under 2,5. A expectativa geral é de um jogo com poucos gols. Análises no 365 Scores sugerem placares como 1-1 ou 0-1, refletindo a tensão natural de uma primeira rodada de grupos. Chance dupla, Corinthians ou empate. Sites de apostas como o Meu Timão destacam que a qualidade técnica individual do elenco corintiano pode decidir em lances isolados, tornando a aposta em empate ou vitória visitante uma das mais seguras. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,65. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Corinthians para vencer. Odd, 2,60. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-0 Corinthians. Santa Fé vs Peñarol. Partida que começa, 11 horas da noite. Análise. Para o confronto entre Independiente Santa Fé e Peñarol, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores 2026, os prognósticos apontam para um leve favoritismo do time colombiano devido ao fator casa e à altitude de Bogotá. Análise e prognósticos. Fator local. O Santa Fé joga no estádio El Campín, onde tradicionalmente utiliza a altitude a seu favor para pressionar os adversários desde o início. Momento das equipes. Santa Fé costuma manter uma postura ofensiva em casa, buscando controlar a posse de bola. Peñarol, o time uruguaio vem de uma sequência mista de resultados recentes e deve adotar uma postura mais cautelosa e defensiva fora de casa. Mercados de gols. Especialistas sugerem que a partida pode ter um número moderado de gols, com tendências para menos de 2,5 gols, dada a importância estratégica do jogo na primeira rodada do Grupo E. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,44. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Peñarol para vencer. Odd, 3,80. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-0 Peñarol. Liga Europa Playoffs. Bolonha vs Aston Villa. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise. Para o confronto entre Bolonha e Aston Villa pela ida das quartas de final da UEFA Europa League, o prognóstico médio indica um jogo equilibrado, com ligeiro favoritismo para o time inglês ou um empate em 1-1. Análise e principais palpites. Resultado final. O Aston Villa é apontado como favorito por casas de apostas como a Unibet e Unwin, devido ao seu histórico impecável de 7 vitórias seguidas na competição. Contudo, especialistas do lance e esportes moles sugerem um empate, 1-1, como resultado provável para este primeiro duelo na Itália. Total de gols. A aposta em menos de 2,5 gols é recomendada, já que 9 dos 10 jogos do Villa nesta edição da Europa League tiveram placares baixos e o Bolonha tende a ser resiliente em casa. Ambas as equipes marcam. Há divergências, enquanto o Betminis prevê que sim, 56% de probabilidade, o retrospecto mostra que o Bolonha nunca marcou contra o Villa nos 2 encontros anteriores. O Bolonha chega com uma invencibilidade de 11 jogos em competições europeias, mas enfrenta a vasta experiência de Unai Emery, técnico recordista de títulos deste torneio. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,33. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,80. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Aston Villa. Friburg vs Celta de Vigo. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise. Para o confronto entre Friburg e Celta de Vigo, pelas quartas de final da Liga Europa 2025-26 avos, o Friburg entra como favorito para a partida de ida no Europa Park Stadium. Prognóstico e análise.
Favoritismo do mandante. O Friburg possui uma leve vantagem nas casas de apostas, com odds em torno de 2,25, 5 quartos, enquanto a vitória do Celta de Vigo está cotada em aproximadamente 3,10, 85/40 avos. Mercado de gols. Especialistas indicam uma tendência para uma partida equilibrada. A aposta em mais de 2,5 gols apresenta odds de 2,03, sugerindo uma probabilidade moderada de um jogo aberto. Momento das equipes. O Friburg vem de uma derrota por 2-3 para o Bayern de Munique na Bundesliga, mas conta com o fator casa para abrir vantagem. O Celta de Vigo chega motivado após vencer o Valência por 2-3 fora de casa no Campeonato Espanhol. Estatísticas ofensivas. O Celta de Vigo apresenta um ataque ligeiramente superior nas estatísticas gerais da temporada, 21 gols marcados contra 15 do Friburg, embora o time alemão tenha sofrido menos gols, 13 contra 7 do Celta. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,33. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,80. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Friburg. Porto vs Nottingham. Partida que começa, 16:00. Análise. O FC Porto enfrenta o Nottingham Forest na primeira mão dos quartos de final da UEFA Europa League, agendada para amanhã, 9 de abril de 2026, no Estádio do Dragão. Prognósticos e análise. O FC Porto entra como favorito para este duelo em casa, impulsionado pelo fator campo e por uma fase ofensiva sólida. Favoritismo do Porto. Modelos estatísticos apontam uma probabilidade de vitória de 57% para os Dragões, contra 21% para o Nottingham Forest. Golos. Há uma forte tendência para mais de 2,5 golos, 54% de probabilidade, dado que o Porto marcou consistentemente em ambas as metades nos seus jogos recentes no Dragão. Ambas marcam. A probabilidade de ambas as equipas faturarem é de 52%. Embora o Porto tenha uma defesa forte, 18 jogos sem sofrer na época, o Nottingham Forest demonstrou capacidade ofensiva ao vencer o Tottenham por 0-3 recentemente. Histórico recente. No último confronto direto em outubro de 2025, o Nottingham Forest venceu por 2-0 em Inglaterra. No entanto, o Porto chega a esta fase após eliminar o Stuttgart com vitórias em ambas as mãos. Prováveis destaques. Pelo lado do Porto, os jogadores com melhores pontuações na temporada são o guarda-redes Diogo Costa e os médios Alan Varela e Samu. O Nottingham Forest conta com a boa forma de Neco Williams e Seko Fofana. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,36. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato, 1-1.